sua voz é o hino que vamos adorar a Deus agora. Então possamos ficar atentos no que Deus tem para falar aos nossos corações. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz tu inundas meu ser. Jesus, esse nome e transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz tu inundas meu ser. Jesus, esse nome que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Bom dia, amados irmãos e irmãs de tantas igrejas espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Nós somos da Igreja Batista da Fé em Interlagos, Santo Amaro, São Paulo, pastor Davi Alex Henriques, e nós queremos nesta manhã, em gratidão por aquilo que acabamos de entoar como adoração e louvor ao nosso Deus, reconhecer a voz do Senhor. Diz o salmista, troveja. A voz do Senhor é maravilhosa, e é por isso que no louvor que entoamos diz, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 15. Evangelho de João, capítulo 3, de 1 a 15. A palavra diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus,
porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E, do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Deus abençoe a leitura desta palavra. Oremos. Ó Senhor, quando cantamos a Ti a adoração e o louvor que só Tu mereces, entoando com os lábios o desafio de viver o que cantamos, ouvindo o Senhor falar conosco pela palavra, o Teu Santo Espírito nos dando a compreensão necessária. Então nós temos aquilo que entoamos. Todo e qualquer receio, toda e qualquer situação que queira nos colocar no circunstancial da nossa existência, em alguma condição que não seja aquela que o Senhor tem para nós, tanto por aquilo que é o dia a dia, como pela esperança que temos em Ti. Então o nosso clamor é para que efetivamente avancemos com os olhos da fé, confiantes em Ti. Pecadores sim, mas transformados por Jesus Cristo, por aquilo que fez na cruz. E queremos então, ó Pai, através desta palavra lida, o que nos chama a atenção, o que pode nos auxiliar para que vivamos como Tu queres. E é no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que nós oramos. Amém. Século 21. Como é a religiosidade que o mundo vive, que as pessoas vivem, na verdade, pode-se dizer que é um viver religioso de superficialidade. As pessoas creem em algumas verdades, até vivem algumas destas, mas, no entanto, não creem no Deus vivo. Creem num Deus de conveniência, num Deus de toma lá da cá. Nos dias do Senhor Jesus,
já era assim. O texto bíblico nos conta que um homem, um teólogo, chamado Nicodemos, grande líder religioso, mas, no entanto, o seu estilo de vida era uma vida que se assemelha a tantos daqueles da sua época como da nossa época. Ele tinha alguma fé a respeito de Jesus, orientava a sua vida pelo seu próprio relatado conforme os mandamentos de Deus. Orava, ia aos cultos. Nicodemos também ensinava na sinagoga. Podemos certamente afirmar que procurava viver uma vida decente, uma vida que outros pudessem se aperceber de como ele avançava. E aquilo que, de uma certa maneira, é o esforço para honrar a Deus. Na aparência, na fachada, no que podia se ver, tudo bem. Mas não estava tudo bem. Lá dentro, no seu interior, havia algo errado. Faltava uma espiritualidade, podemos chamar sincera. A maldição da religiosidade superficial é a condenação, é a mesmice, é a não transformação interna. Pelo texto que nós lemos, nesse evangelho aqui, a gente pode dizer que o Evangelho de João, capítulo 3, verso 3, é o desafio para o coração humano. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, a pergunta pode ser minha, pode ser sua, pode ser de quem está nos ouvindo. O que fazer para nascer de novo? A primeira atitude é abandone a religiosidade superficial. Por natureza, o ser humano tem uma inclinação que leva a assumir a ideia de viver uma religiosidade, uma ética. No entanto, assim como Israel se omitiu de seguir verdadeiramente as orientações que Deus deu a eles, pelos profetas, pelos sacerdotes, ou mesmo pelos reis, a época em que eles podiam estar nesse condicional, na verdade, eles negligenciaram os ensinos de Deus, tanto nos mandamentos, nas exortações, nas promessas. E estudando a palavra do Senhor, nós acabamos nos apercebendo de que Israel acabou imitando as nações vizinhas, os povos vizinhos. Criaram um sistema de regras apenas para dizer que eram religiosos. Os judeus eram fanáticos para defender a sua religiosidade superficial. O que eles faziam? Iam ao templo, levavam as suas ofertas, seus dízimos, ouviam a leitura da palavra de Deus. E podemos dizer até que eles eram como que equilibristas, que mostravam aos outros esse viver de tentativas
de mostrar ao mundo como viviam diante de Deus. É exatamente a atitude de um equilibrista. Ele quer mostrar para a plateia, se você já viu às vezes nos faróis, eles têm varas, às vezes pratos, às vezes bastões, alguns com fogo, e ali se equilibram. Mostram para o mundo suas capacitações humanas. Pratos girando no ar, bastões sendo atirados e recolhidos com uma perfeição que nos deixa boquiabertos. Mas tudo isto fazendo um paralelo com o viver de uma religiosidade superficial, de nada vale. Olhando na nossa Bíblia, Jesus condenou essa religiosidade. Mateus 23, 27 a 28, a palavra diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Como é que nós podemos então aqui aplicar para nossas vidas o arraial evangélico em nossos dias? Quantos vivem mantendo uma aparência de bons cristãos? Assistem os cultos de vez em quando, mas não têm nenhum compromisso com Deus. Rapidamente, qualquer outra questão da vida acaba sendo a prioridade, ao invés de ter um compromisso com Deus nas mais diversas áreas, na leitura da palavra, nas participações da comunhão com Deus, e ocupados demais com outras coisas. Em Mateus 15, 8 e 9, Jesus condenou exatamente esse tipo de atitudes. O Senhor disse para aqueles religiosos daquela época, e hoje diz também para o mundo moderno: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, me ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Hoje há cristãos que seguem uma religião superficial, uma adoração inútil, porque praticam apenas para dizer que não são ateus. E para a questão que colocamos no início, o que fazer para nascer de novo? Além de abandonar a religiosidade superficial, uma outra postura, que foi o desafio para Nicodemos, e continua hoje desafiando todo ser humano: arrependa-se e nasça de novo. Nicodemos era um religioso, aparentemente conservador, seguia as tradições dos ensinamentos judaicos, mas ele estava insatisfeito por dentro, não tinha paz no seu coração. Da mesma forma, hoje, há pessoas que se dizem cristãos, mas são nervosos, impacientes, insatisfeitos, sem paz, perturbados espiritualmente. E Nicodemos, com essa insatisfação, ele tomou uma decisão, foi ao encontro de Jesus. E esse é o mesmo desafio hoje para o mundo moderno: ir ao encontro de Jesus. E por que ele foi até lá? Porque ele ouviu que Jesus ensinava com autoridade, e muitos o estavam seguindo. Versículo 3 diz: em verdade te digo,
Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Para essa palavra dada por Jesus, Nicodemos não entendeu nada. Como é que a gente sabe que ele não compreendeu? Ele fez uma pergunta para Jesus no versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno segunda vez? E nascer segunda vez? No versículo 6, a palavra explicita um clareamento de compreensão para ele. Jesus define objetivamente: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O ser humano nascido do Espírito é aquele que se reconcilia com Deus por meio do que Cristo fez na cruz. Olha a sua Bíblia, 1 Pedro 1,3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isso significa, quando alguém nasce de novo pela fé em Jesus, seu estilo de vida muda. Você conhece de cor, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Uma outra versão diz: eis que tudo se fez novo. Em nossos dias, há cristãos que são apenas religiosos, mas não são nascidos de novo. E aí você vai perguntar: pastor, mas como é que a gente sabe disso? Abra sua Bíblia em Mateus 7,16. Mateus 7,16. Pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Jamais! Da mesma forma, uma pessoa que não se arrepende, que não volta para Deus, que pede perdão de seus pecados, não nasceu de novo. Pode ser que essa pessoa assista aos cultos online, quando há oportunidade de ir presencialmente, pode ser até membro de uma igreja, mas se o seu estilo de vida está longe de Deus, se os seus pensamentos, seu comportamento está longe de Deus, está em pecado, longe da santidade que Deus requer de todo aquele que crê em Jesus, morto e ressurreto, que em breve voltará. O que fazer para nascer de novo? Terceiro aspecto, depois dos dois que nós vimos. O primeiro foi: abandone a religiosidade superficial. O segundo, arrependa-se e nasça de novo. Mas há um terceiro aspecto importantíssimo: aproprie-se das promessas de Deus. Quando uma pessoa se volta para Deus, suplicando seu perdão pelos seus pecados, a palavra do Senhor tem vários versículos que nos reportam que Deus perdoa. Não só perdoa, acolhe como filho. E qual a razão para isto? Nasceu de novo, foi gerado de novo. 3 textos bíblicos que fortalecem o desafio não só de se apropriar das promessas de Deus, mas de saber que Ele é aquele que opera tudo em nós. João 5,24, Evangelho de João 5,24, Deus promete vida eterna. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida.
o texto é bem claro. 1 João 3, versículos 2 e 3. 1 João 3, versos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. E um terceiro texto que fala da esperança eterna, da vida eterna com Deus, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Nossos corpos serão glorificados quando o Senhor Jesus voltar. Não vou ler todo o texto, mas você pode ler em casa do 13 ao 18. Eu vou ler do 16 ao 18. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E veja como finaliza o verso 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Qual é a nossa realidade? Temos um corpo fraco, um corpo sujeito a acidentes, a doenças, a velhice, a morte. Mas quando Jesus voltar e formos para Jerusalém celestial, tudo isso não mais será realidade. Por ignorar, demos apenas alguns exemplos das promessas de Deus. Há cristãos que vivem sem confiar, na incredulidade, sem compromisso com Deus, possuem vidas secas, sem paz, sem alegria, sem esperança. As promessas de Deus devem motivar-nos a viver dando muito fruto, mesmo em tempos de aflições que Deus pode permitir. Podemos então aqui fazer uma finalização. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vivemos em tempos de relativismo ético e colapso da moralidade. Na verdade, há muita amoralidade. Observamos que há cristãos que não vivem como Deus espera. Então, qual é a proposta dessa mensagem desta manhã? Em primeiro lugar, abandone a religiosidade superficial. Não viva mantendo apenas as aparências. Manter as aparências traz o juízo de Deus, a maldição de Deus. É melhor voltar para Deus e suplicar o seu perdão. Arrependa-se e nasça de novo. No momento em que fazemos a afirmativa de que sou cristão, preciso nascer de novo. Se não nasci de novo, o estilo de vida será um fiasco. Os pensamentos, os sentimentos, aquilo que falamos, nosso comportamento estará longe daquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Estaremos em pecado, longe da santidade que Deus requer. É melhor se arrepender, voltar para Deus e suplicar o seu perdão, uma vez que Ele é que nos dá um novo nascer em Cristo. E aproprie-se das promessas de Deus. Como é que eu vou me apropriar das promessas de Deus se eu não conheço a minha Bíblia? Se eu não conheço a Jesus? Se eu não conheço as verdades que Ele ensina? Viver sem conhecer e sem apropriar-se das promessas de Deus desanima. O que essas promessas, esses mandamentos, essas exortações fazem? Elas nos animam, elas nos encorajam, elas nos consolam, elas nos fortalecem e elas também nos dão esperança de vida eterna. Como lemos ali no final do tópico 3,
nossos corpos um dia serão glorificados e viveremos eternamente com Deus na Jerusalém celestial. E eu te faço uma pergunta: você tem essa esperança? Se não tem, agora mesmo, hoje, creia e aceite o perdão de Deus pelo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e em breve voltará. O que Cristo fez na cruz, o sacrifício, é para que tivéssemos perdão dos nossos pecados, do passado, do presente ou até mesmo do futuro. E isso então fará com que o nosso estilo de vida não seja o mesmo. Teremos a orientação do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Vamos orar. Maravilhoso, Pai, o que Tu fazes no coração humano, não importa onde ele está, pode estar no lamaçal do pecado, no lixo, o Senhor o restaura. Foi a proposta para Nicodemos, um religioso, mas que não havia entendido a importância do nascer de novo. Este nascer de novo em Cristo é o aprendizado de valores de vida que estão revelados na palavra, que nos desafiam ao arrependimento, mas também a ter uma vida que efetivamente marque as pessoas que estão ao nosso redor. Obrigado, Pai, pelo Teu perdão. Obrigado, Pai, pela Tua esperança. Obrigado, Pai, porque quando preciso o Senhor nos corrige. Que possamos sim viver a vida em Cristo pela fé, sem estarmos permitindo que sejamos cativados por conceitos, por ideias, por filosofias que não estão na Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a avançar confiantes em Ti, para que o mundo Te conheça, em nome de Jesus. Amém. Até mais tarde, irmãos, 16h30, a live da EBD, abordando a apatia da igreja, como pode ser modificada. Até mais, Deus vos abençoe. O que entoaremos agora tem como tema o desafio de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Dia a dia, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. A cada dia vou mover no sobrenatural, lutar e vencer
cada vez que a minha fé é provada. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. A cada dia vou